dia dificílimo aí para o bolsonarismo. Por quê? Porque agora a casa caiu de vez. Olha, hoje de manhã, Alexandre de Moraes tornou públicos os vídeos de todos os depoimentos do tenente-coronel Cid. Inclusive aí trechos em que ele tá chorando, até o trecho em que foi dada voz de prisão para ele no ano passado e ele desmaiou. O vídeo parou pouco antes dele desmaiar. Pois bem, agora todas aquelas acusações, temos não apenas o texto, tem o vídeo. O vídeo é muito mais forte para mostrar para a população. Já vou mostrar aqui alguns trechos. Porém, o que fez aí com que o Bolsonaro e seus aliados ficassem em pânico, o filho do Eduardo do Jair, o Eduardo Bolsonaro, está o dia inteiro hoje no Twitter e no Facebook, publicando de tudo, atacando aí o Alexandre de Moraes, atacando, implorando a ajuda do Trump. Por quê? Porque ontem o Bolsonaro recebeu aí, no começo da noite, a pior notícia que ele poderia ter recebido. Um acordo que o Bolsonaro fez com o Centrão em fevereiro, vamos lembrar, o Bolsonaro foi a Brasília em fevereiro, no dia 1º, fevereiro ainda estamos, né? Ele foi ao Senado essa semana, mas no dia 1º, era um sábado, ele foi a Brasília porque nesse dia teve a votação para a presidência da Câmara e do Senado, onde ganharam ali Hugo Motta e Davi Alcolumbre. Pois bem, nesse dia, o Bolsonaro, e isso foi público, ele fez um acordo com o Davi Alcolumbre. Que notícia da CNN do mesmo dia. Bolsonaro tratou pessoalmente de acordo com Alcolumbre, diz líder do PL, 1º de fevereiro às 11 da manhã. O Bolsonaro também fez acordo com Hugo Motta, presidente da Câmara. Esse aí tá dando aí algumas declarações meio dúbias, vai para lá, vai para cá, enfim, ele é mais bolsonarista que o Alcolumbre. O Alcolumbre, desde que ele foi eleito, e o que importa, na minha opinião, são as declarações de alguém depois que essa pessoa já é eleita e já tomou posse do cargo. O Alcolumbre, depois que ele tomou posse do cargo de presidente do Senado, as declarações dele continuaram iguais às declarações de antes. O Hugo Motta, ele mudou. Chegou a falar que 8 de janeiro não foi tentativa de golpe, chegou a falar que ia haver anistia, mas no caso aí de ver a anistia, que é o que o Bolsonaro quer, ele segue enrolando. O Bolsonaro chegou a falar aí ontem que já tem votos aí, o quórum, votos não, já tem quórum para aprovar a anistia na Câmara. Quórum quer dizer que vai ter o número suficiente de pessoas para aprovar, não, para votar, ele diz. O número suficiente de deputados dentro da sessão. Não quer dizer que eles vão votar a favor. Mas o Bolsonaro diz aí que tá havendo e tal, só que o problema é que depois da denúncia, o assunto foi pro beleléu, né? O caso é que o Bolsonaro tinha um acordo aí com o presidente do Senado. Ele não disse exatamente qual era o acordo. O bolsonarista que mais revela detalhes aí dos acordos secretos que o Bolsonaro faz nos bastidores é o Nicolas Ferreira. Por quê? Porque a bancada toda do PL fica sabendo dos acordos, esse pessoal da cúpula do PL, que são quem tem mais alcance, não é cúpula porque são os do Centrão. Cúpula é quem tem mais alcance, Nicolas, Geyer, esses aí, eles ficam sabendo também de tudo, porque tem ali seus informantes, contam para eles, e muita gente quer ser informante de quem tem uma audiência muito grande, porque sabe que o que essa pessoa falar vai sair na imprensa. Então o Nicolas acabou falando ali, já no ano passado, que tinha um acordo do Bolsonaro com o Davi Alcolumbre e com o Hugo Motta para que eles aprovassem a anistia. Depois, o Nicolas chegou a falar que, olha, tem um acordo, só que a gente não pode falar, mas olha, confiem aí, a gente vai eleger esses dois aí para a presidência das casas legislativas e vai ter aí, Alcolumbre e Hugo Motta, e vai ter aí novidade. Pois bem, o fato é que o Hugo Motta mudou um pouco suas declarações, depois recuou da espaços. E o Davi Alcolumbre deu aí uma declaração dura, inclusive ao vivo, que foi o que desanimou completamente o bolsonarismo e acabou com o bolsonarismo. Primeiro, eu vou te mostrar aqui o que falou o Davi Alcolumbre. Depois, eu vou te mostrar aí a bomba de hoje do Alexandre de Moraes. Vamos lá. Com vocês, Davi Alcolumbre aí. Vamos direto ao Senado Federal com Davi Alcolumbre, que está dando uma coletiva, vamos ouvi-lo. Não precisa mais desses embates de radicalismo, nem do lado nem do outro, e ter a compreensão e a confiança que no judiciário isso se tratará dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação brasileira e pelas leis, com imparcialidade, com cautela, e fazer deste procedimento não é adequado ele se transformar em um procedimento político. E eu não vou fazer isso, e não vou dar cabimento a isso, com uma manifestação minha talvez inadequada, me metendo aonde não é do poder e da política. Ou seja, o que diz aí, em outras palavras, do Davi Alcolumbre? Esquece isso de anistia. Ele estava sendo perguntado aí sobre, olha, o STF agora vai julgar
esses denunciados pela Procuradoria-Geral da República, vai ter um processo, só que o processo pode ser interrompido por uma anistia. Se tiver uma lei de anistia, talvez interrompa esse processo aí, porque vai abranger os chefes, os golpistas também. Aí o Davi Alcolumbre falou, nananina não, mas não mesmo, isso não vai ser contaminado pela política não, esse é um assunto do judiciário. Não queremos que a política contamine esse assunto e nem que esse assunto contamine a política, como água e óleo, não vão se misturar. Esfera jurídica com as leis que tem, com toda a cautela, etc, etc, é quem vai cuidar aí de Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno e dos outros 31 bandidos que foram indiciados com ele. Bolsonaro mais 33, né? 34 no total. Aí, o acordo que o Bolsonaro fez com a Alcolumbre fica onde? Fica no espaço, em qualquer lugar, menos na mesa. O acordo foi pro beleléu. Não é a primeira vez que o Bolsonaro faz aí acordo com o Centrão e que eu falo aqui, olha, o acordo foi pro espaço. Vamos lembrar aqui um pouquinho. Em 2024, em janeiro, o Bolsonaro teve um encontro com Arthur Lira. Arthur Lira se encontrou ali com o Bolsonaro. E aí, era férias ainda e tal, recesso legislativo. E aí, depois daquele encontro, começou a circular no bolsonarismo que o Bolsonaro ele precisava apenas convencer os líderes partidários do Centrão para votar a anistia e que aí o Arthur Lira ia garantir ao Bolsonaro os votos necessários. Isso foi em janeiro. Aí eu lembro que passou fevereiro, março, abril, maio. Quando chegou fim de maio, faltava um mês e pouco pro recesso de meio de ano, né? Porque excelências têm recesso em dezembro, em janeiro, em julho. Bom, pois bem, aí o que aconteceu? O Bolsonaro e o Arthur Lira se reuniram novamente e ficou decidido que nos próximos meses seria votada a anistia. Então o Arthur Lira enrolou 4 meses o Bolsonaro. Tá bom, aí passou o recesso. O Bolsonaro se encontrou novamente com caciques do Centrão. E aí falaram, olha, é que as conversas aqui em Brasília giram em torno da eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, então difícil, os parlamentares também, eles têm eleição agora em outubro, eles estão assim, isso no ano passado, né? Então não sei se vai rolar esse ano não, viu, Bolsonaro? Você tem que ter uma maioria já garantida, porque senão se colocar para votar e não passar, né, não adianta. O Bolsonaro até então acreditava que colocando para votar ele ia conseguir fazer pressão para passar. Aí levou um balde de água fria. Aí em agosto veio o Flávio Dino com a questão das emendas, que eu já falei aqui inúmeras vezes, todo mundo aí tá careca de saber, né, quem acompanha o Plantão Brasil, o Flávio Dino começou a barrar as emendas. Isso foi período eleitoral. Os parlamentares do Centrão, principalmente, estavam aí com a sua prioridade na eleição municipal, onde, inclusive, o Centrão aí foi o grande vencedor. O Bolsolão, o orçamento secreto, foi o grande vencedor, e quem elegeu mais prefeitos e mais vereadores foram aí os políticos que mais tiveram acesso às verbas aí do orçamento secreto. Esses foram os grandes campeões. A corrupção ganhou a eleição de 2024. O grande vencedor. Ah, nossa, eleição é um grande processo democrático. Para votar em um monte de corrupto, bandido que estava roubando dinheiro público. Quem mais roubou nos 2, 3 anos anteriores à eleição foi quem mais conseguiu eleger seus aliados. Para quê? Para continuar roubando mais. É Brasil. Aí o que acontece? O Bolsonaro ficou para depois. Aí foi prometido ao Bolsonaro, não, assim que o Hugo Mota e o Alcolumbre eles assumirem, a coisa muda de figura, porque o Rodrigo Pacheco, ele, presidente do Senado, é muito próximo ao Lula. Olha só o migué no Bolsonaro, aquele aguarde 72 horas. O Bolsonaro fez isso com os patriotários, e aí o Arthur Lira fez isso com ele. Só que as 72 horas do Bolsonaro estão até agora. Aí mais de um ano já. Aí falaram, olha, não adianta a gente aprovar a anistia na Câmara, chega no Senado, o Rodrigo Pacheco vai engavetar, vai dar ruim. Vamos esperar a eleição aí do dia 1º de fevereiro e mudar os presidentes da Câmara e do Senado. Mudaram os presidentes, o Hugo Mota ficou se engraçando ali pro lado do bolsonarismo, porém, não colocou também para pautar. E o Davi Alcolumbre, que precisava dele, porque se passar na Câmara e não passar no Senado, não adianta nada. O Davi Alcolumbre já falou, não! O Alcolumbre tá aí numa expectativa, porque o governo Lula tá numa briga aí com o Ministério da Marina Silva e com o IBAMA,
que tem aquelas forças ocultas que indicam gente sempre aí no governo de esquerda, que a gente não sabe porque essas pessoas se mantêm no governo, a gente não sabe quem são as forças ocultas, quem são, qual é a pressão, qual é a coisa, a gente não sabe. O que a gente sabe é que desde o primeiro governo Lula até hoje tem ministros que o Lula não quer. E fica claro que o Lula não quer e que ele é obrigado a manter. O Múcio, por exemplo, que chegou até a falar que 8 de janeiro não foi tentativa de golpe, segue lá. Por quê? Será que se demitir o Múcio vai ter um golpe? Não sabemos, não sabemos, essa é a coisa. Estamos no Brasil e hoje nós somos reféns do que acontece aí da extrema-direita e de algumas forças ocultas aí que a gente não conhece e que o Lula sabe, mas o Lula também não pode falar. Então é isso, tá? Aí o Lula tá numa briga ali e o Lula, obviamente, está do lado do desenvolvimento do Brasil. A Marina Silva está do lado da Rede Globo, dos Estados Unidos da América e do mercado financeiro do Brasil. Esses não querem que o Brasil tenha 30 trilhões de reais para investir em saúde, educação, para que o Brasil seja um país de primeiro mundo. A gente sabe que os maiores anunciantes da imprensa, os bancos e tal, os banqueiros, os bilionários do Brasil, eles não querem que o Brasil seja um país com excelência em educação, que as pessoas sejam extremamente... Imagina daqui 15, 20 anos, as pessoas aí, as crianças de hoje que serão adultos, sejam aí formadas por um governo que vai ter trilhões para gastar em educação e essas pessoas sejam educadas a pensar, a raciocinar, a se politizar. Olha, vai ser uma desgraça para a elite financeira do Brasil. Então eles não querem, por isso estão atrasando isso aí. E o Davi Alcolumbre, ele é do Amapá. E o estado que mais vai receber royalties do petróleo vai ser o Amapá, porque a margem equatorial, que é onde tem petróleo, é lá. Então ele viu aí nos últimos anos estados... alguns do Nordeste, mas estados do Sul e Sudeste também, ganhando muita grana de royalties de petróleo, e ele não. O Amapá, nada. Agora é hora dos estados do Norte e alguns do Nordeste ganharem aí muita grana mesmo. O Amapá vai ser a Suíça do Brasil, se o petróleo começar a ser explorado. Então ele está ao lado do Lula. Ele não vai fechar com o bolsonarismo, é isso. Então, numa briga aí trilionária, ele tá vendo o Lula encampar essa briga, ele também tá encampando essa briga, e tá nisso. Por isso, ele em momento algum vai pautar algo pro Bolsonaro. Então aí bateu o desânimo no bolsonarismo. Eles viram que se passar na Câmara, no Senado, isso não vai ser nem pautado. O pior, agora imagina qual deputado ou qual bolsonarista vai ligar para algum chefe de partido para dizer, vamos votar anistia depois dessa denúncia. E o pior, depois do que o Alexandre de Moraes mostrou. Vou mostrar aqui alguns trechos. Primeiro, um trecho aqui para você ver quem é o Tenente Coronel Cid, tá? Como era a situação do Cid. Isso aqui é o Cid falando do Bolsonaro, falando dos outros. Vamos lá. Tem gente milionária, tem gente aí que não perdeu nada, tá sendo investigada na imprensa, mas eu não, eu perdi tudo que eu tinha. A família tá vendendo os imóveis. Eu não tenho minha carreira mais, coisas que são pesadas pra gente. E como eu não tenho nem pra onde sair, eu não posso sair, a imprensa tá atrás. E nem mais direito a conversar eu tenho, porque se eu desabafo com um amigo, se eu grito com um amigo, não podia estar na imprensa. Então... Nem direito a conversar. O desabafo que ele fez com um amigo foi falar que não, aquela delação eu fui forçado, gente, fui forçado. Aí perdeu a delação, foi preso. Aí depois ele falou, não, gente, não fui forçado. Aí esse era o desabafo. Não era falar, gente, está difícil minha situação, tô triste aqui. Não, era ele falando mentira sobre o processo. Mais ou menos, tá. Você aceita um copo d'água como foi oferecido para o senhor? Tadinho do Tenente Coronel. Vamos lembrar uma coisa. Senhora Dilma Havana Rousseff, no depoimento dela, os porcos militares nem sequer mostravam a cara, porque a Dilma já tinha sido torturada da pior maneira possível e depois do depoimento continuou sendo torturada. Olha a cara, olha o semblante da Dilma e compara com esse covarde. Essa aqui é Dilma Rousseff, tá? O semblante dela, de que foi lá, não entregou ninguém, porque ela sabia que se ela entregasse alguém, ela já falou isso muitas vezes, se eu entregasse alguém, essa pessoa ia ser torturada no meu lugar, então não entregar ninguém. Foi lá, ficou quieta e depois voltou, deu a volta por cima e foi presidenta da República e hoje é a principal responsável aí pela desdolarização, pela queda do Império norte-americano. Pois bem, já o Cid, na democracia, sabendo que não vai ser torturado nem nada, nossa, todo mundo ficou rico, eu perdi minha carreira. Era só não ter cometido crime, era muito simples. Era só não ter cometido crimes. Pois bem, tem mais trecho aí que é bem ruim para ele. Vamos lá. Nós todos aqui somos pessoas experientes. Pense bem. Nós estamos falando de 26 de dezembro. Sim, senhor. Alguém que passou, como o senhor mesmo diz, o mês todo com o presidente, esse aparecido.
manda uma mensagem dizendo: o pessoal que colaborou com a carne estão me cobrando se vai ser feito o mesmo churrasco. Obviamente, aqui, quem é o pessoal e carne é dinheiro. Ou seja, quem estava financiando o golpe está cobrando se vai ter o golpe. Isso. O senhor responde. Hã? É nesse sentido. É isso. Isso. O senhor responde. Não, nesse sentido. O senhor responde. Vai sim. Ponto de honra. Nada está acabado ainda da nossa parte. Eu quero saber o seguinte: quem é o pessoal que colaborou? E estavam colaborando para o quê? Para o dia 8 de janeiro? Ministro, eu acho que estavam colaborando para manter o pessoal lá, né? Para manter o pessoal lá. E a pressão estava começando, ainda mais dele, né? Porque ele estava pressionado porque ele conhecia o pessoal de fora. Ele tinha contato com o pessoal do agro. E o pessoal do agro não vendo nada acontecer. Eles achavam que ia acontecer alguma coisa. Estavam naquele, hoje vai acontecer. Então eles estavam nessa angústia de esperar que fosse dado o golpe, de esperar que o presidente assinasse um decreto e eles fossem amados dessa surpresa de alguma coisa. Era o que acontecia, ainda mais nesse período. Foi um período que eles... O agro, o mesmo agro que agora está jogando comida fora, foi quem financiou a tentativa de golpe do Bolsonaro. E olha, essa mensagem, fico pasmo que essas pessoas não foram indiciadas nem denunciadas, essa mensagem quem enviou para o Tenente Coronel Cid, o pessoal que colabora com a carne quer saber se está tendo churrasco, se vai ter o churrasco, ou seja, quem financiou o golpe quer saber se vai ter o golpe mesmo. 26 de dezembro de 2022. Ó, Bolsonaro, 4 dias depois, fugiu para os Estados Unidos. Aquilo é para o 8 de janeiro. Ele fala ali, o Cid, não sei e tal, mas era isso. Quem mandou essa mensagem para o Cid foi o assessor-chefe do gabinete da senadora Tereza Cristina, que era ministra da Agricultura do Bolsonaro. Por que a Tereza Cristina está solta? Por que a Tereza Cristina não foi presa, não foi indiciada, não foi depor? Algumas coisas a gente até hoje fica assim, pasmo de não saber. Alguns foram poupados inexplicavelmente nesse processo todo aí. O fato é o seguinte, agora está mais próxima do que nunca a prisão do chefão. E o chefão já viu, seu principal ali, aliado com quem ele tinha ali um trato, já o abandonou e já falou, isso é problema do poder judiciário, nós não estamos nem aí. Veremos aí o que acontecerá nos próximos dias, mas aí a expectativa em Brasília é de mais bombas, viu? Peço sua inscrição no canal. Falou!